Oi, gente. Voltamos. Nossa segunda videoaula e a gente vai retomar a Lei de Crimes Hediondos agora a partir do inciso 2º do artigo 1º. Então, nós trabalhamos na última videoaula os dois primeiros incisos, que tratam dos dois primeiros crimes considerados como hediondos, que são o homicídio, quando simples, mas praticado por um grupo de extermínio, e o homicídio qualificado. E o segundo crime, lesões corporais, desde que sejam gravíssimas ou seguidas de morte. A gravíssima precisa ser dolosa, ou a lesão seguida de morte, parágrafos 2º e 3º do artigo 129, desde que obedecida aquela exigência em relação à vítima. Os agentes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha ou Exército, ou então os agentes do 144 da Constituição Federal, as polícias, ou então integrantes do sistema prisional, os agentes penitenciários, ou aqueles que integram a Força de Segurança Nacional, tá bom? Ou seus companheiros, cônjuges ou parentes consanguíneos de até 3º grau. Hoje a gente retoma, em verdade, no terceiro crime, que é conceituado como crime hediondo e que constitui o inciso 2º da Lei de Crimes Hediondos, porque o homicídio está no primeiro e a lesão corporal no primeiro A. Embora a gente esteja trabalhando aqui com o inciso 2º, na verdade esse já é o terceiro crime hediondo que a gente vai estudar. E como eu havia falado para vocês em relação às alterações que aconteceram agora no finalzinho de 2019, no apagar das luzes de dezembro de 2019, aqui um exemplo clássico, esse inciso 2º foi todo reformulado. Olha o que é que ele estabelecia aqui embaixo, em preto taxado, era o que ele estabelecia como crime hediondo em relação ao crime de roubo. Era apenas o latrocínio, ou seja, o roubo qualificado pela morte. Lembrando que latrocínio não é roubo seguido de morte, como a mídia apresenta e como a gente costuma falar. O latrocínio é, em verdade, o roubo qualificado pela morte, seja lá o momento em que essa morte aconteceu. Matou para roubar, matou durante o roubo, roubou e matou depois. Não interessa. Haverá o latrocínio. Só que aí a reforma de 2019 trouxe, então, essa alteração para dizer que continua o roubo qualificado pela morte como crime hediondo, continua, está lá na linha C. Mas o legislador trouxe outras tantas hipóteses que vão qualificar o crime de roubo e vão torná-lo como crime hediondo. Vão classificá-lo como crime hediondo. Então, vamos lá. Será considerado hediondo, tentado ou consumado, o crime de roubo nessas circunstâncias. A. Quando houver restrição de liberdade da vítima. Onde é que está essa previsão? No artigo 157, aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 5º. O legislador, ao estabelecer os crimes hediondos, ele deu o nome, aquela classificação legal que a gente chama, e ainda estabeleceu exatamente onde é que está tipificada essa possibilidade. Então, ele colocou que vai ser hediondo o roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima, hipótese que consta do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. O que é essa hipótese aqui? Qual é essa situação? Aqui eu tenho a figura do roubo, e a gente precisa lembrar o que é roubo, e lembrar que o operador do direito não confunde roubo com furto. Furto é a previsão do artigo 155, que estabelece que subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Eu vou fazer o quê?
vou retirar da esfera de vigilância do possuidor ou do proprietário aquele bem móvel sem violência, sem grave ameaça à pessoa. O roubo, ao contrário, ele traz essa previsão do 155, subtrair a coisa alheia móvel, mas ele acresce duas figuras que tornam o crime do 157 mais grave do que o crime do 155. Ele acresce aí a figura da violência ou da grave ameaça contra a pessoa. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Roubo, subtrair mediante violência ou grave ameaça à pessoa para si ou para outra em coisa alheia móvel. É basicamente a mesma conduta de subtração, mas no roubo eu acresço as figuras da violência ou da grave ameaça à pessoa. Então aqui eu não estou trabalhando furto, eu estou trabalhando roubo e eu pressuponho aqui que esteja acontecendo uma subtração de um bem móvel com a utilização de violência ou grave ameaça. Mas além dessa violência ou dessa grave ameaça, para que o crime seja considerado hediondo, é preciso que haja, na primeira hipótese, restrição da liberdade da vítima. O que seria essa hipótese? Alguém anuncia o assalto, quer levar o seu carro, e o que faz com você? Leva você junto, restringe a sua liberdade, para que você não comunique a ocorrência do crime à polícia e dê tempo desse criminoso fugir. Então, ele leva você com ele e após transitar por um espaço considerável que evite a apreensão dele, então ele libera você. Pegou você aqui, anunciou um assalto em Araripina, pegou você, levou junto no carro, e aí quando chegou na divisa com o Piauí, ou quando chegou na divisa com o Ceará, soltou você, porque agora já não há mais tanto perigo de você conseguir chamar a polícia e ele ser capturado em flagrante de delito. Então, seria uma dessas hipóteses. Veja, aqui a gente não está falando necessariamente do sequestro, de ficar com você por querer privar você da sua liberdade, o crime do 148. Aqui a gente está falando de uma restrição de liberdade para que ele possa assegurar a fuga dele, para que ele possa assegurar essa impunidade desejada por ele, tá? Não confundir aqui nessa hipótese. Então, havendo roubo com liberdade, com restrição de liberdade da vítima, crime hediondo. Outra hipótese, o roubo circunstanciado, qualificado pelo emprego de arma de fogo. Todas as vezes em que essa violência ou essa grave ameaça exigida pelo roubo for praticada com emprego de arma de fogo, eu tenho, então, essa qualificadora, tá bom? Mais ou menos, eu não tenho ao certo o tempo, mas eu creio que em torno de 2 anos, 1 ano e pouco, a gente tinha essa linha aqui, esse estabelecimento aqui, que o roubo seria qualificado pelo emprego de arma. E aí, há 1 ano e pouco, mais ou menos, houve essa alteração legislativa para retirar essa qualificadora pela arma, que poderia ser uma arma de fogo ou uma arma branca, e deixar especificado, expresso, que só seria a utilização de arma de fogo. Deve ter mais ou menos 1 ano isso daí. Então, fazer essa ressalva de que a arma que vai caracterizar o crime como qualificado e, portanto, como crime hediondo, é a utilização de arma de fogo, não pode ser arma branca. Depois, até de uma forma redundante, mas por uma necessidade legislativa, até em função da obediência ao princípio da legalidade, eu tenho aqui também a qualificadora pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Nessa colocação aqui, nessa exposição aqui do inciso 2º, parece desnecessária
essa apresentação do emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, porque logo acima a gente tem a utilização da arma. Então, não interessaria que tipo de arma, já que lá em cima, de forma genérica, se fala em arma de fogo, e aí entrariam, obviamente, as armas proibidas e restritas. Mas vocês vão entender a necessidade legislativa agora, quando eu passar para o slide que traz a apresentação do crime de roubo. E, por fim, a qualificação, a qualificadora pela lesão corporal grave ou pela morte da vítima. Então, eu tenho ainda o latrocínio aqui, permaneceu, que é o roubo qualificado pela morte, e o legislador incluiu também o roubo qualificado pela lesão corporal grave. Onde é que eu encontro essa lesão corporal grave, gente? Encontro lá no artigo 129, que a gente estudou agora há pouco. Olha aqui, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º. Então, se eu tenho qualquer dessas hipóteses, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membros, sentido ou função, ou aceleração de parto, eu tenho, então, o roubo qualificado pela lesão grave. Atenção, embora a previsão aqui seja de lesão grave, já que pode o menos, pode o mais. Então, em verdade, quem vai qualificar o roubo é a lesão grave, e aí leia-se também gravíssima. Acontecendo qualquer das hipóteses do parágrafo 1º ou qualquer das hipóteses do parágrafo 2º do 129, eu tenho o roubo qualificado pela lesão grave ou gravíssima e também pela morte. Vamos ao artigo. Aqui está. Artigo 157 do Código Penal. E mais uma vez, repito, reitero aqui, que eu deixei em azul tudo aquilo que caracteriza o roubo, que classifica o roubo como crime hediondo. Então, o caput do 157, o roubo simples é hediondo? Não. O roubo impróprio do parágrafo 1º é hediondo? Não. Quando é que eu vou ter hediondez? No parágrafo 2º, mas não em todas as hipóteses. Apenas no inciso 5º do parágrafo 2º. Ou seja, quando o roubo é praticado com restrição de liberdade da vítima. Além disso, quando é que o roubo vai ser qualificado? Também será qualificado quando houver a utilização da arma de fogo. Lembram que eu disse a vocês que a utilização da arma de fogo proibida ou restrita parecia redundante? Mas olha só por que é necessário estabelecê-la lá na Lei de Crimes Hediondos. Porque aqui o legislador disse que a pena vai ser aumentada de 2/3 se o roubo for praticado com arma de fogo. Depois ele criou um parágrafo 2º-B aqui para dizer que, na verdade, ao invés de aumento de 2/3, a pena vai ser aplicada em dobrada, se essa arma de fogo for de uso restrito ou proibido. Sabe por que a aparente redundância? Porque se o legislador não faz incluir aqui, na Lei de Crimes Hediondos, esse parágrafo 2º, abre margem à seguinte discussão. Se o legislador não incluir o parágrafo 2º no rol taxativo, ele está dizendo que só será hediondo o crime de roubo quando qualificado pela arma de fogo, desde que ela não seja restrita ou proibida. Por isso, a necessidade de inclusão desse inciso 1º do parágrafo 2º, como também a necessidade de inclusão desse parágrafo 2º-B, falando das armas restritas ou proibidas, tá? Então, houve utilização de arma de fogo, seja lá a natureza da arma, desde que de fogo, eu tenho qualificadora que torna o crime hediondo, tá bom? Na verdade, aqui nem é tecnicamente uma qualificadora, aqui seria uma causa de aumento de pena. As duas seriam causas de aumento de pena. E
E também vai ser crime hediondo o roubo quando sobrevier lesão grave, repito, leia-se grave e gravíssima, hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do 129 que a gente já trabalhou, ou então quando sobrevier o evento morte. E o que eu tenho aqui? Eu tenho, mais uma vez, um crime préter-doloso, tá? Eu tenho um crime préter-doloso. Por quê? Porque se a morte é desejada, ela não é consequência do roubo, eu vou ter o crime de homicídio, tá bom? Então, qualificadora da morte no crime do 157, que caracteriza o latrocínio, também é classificado como crime hediondo. Então, está aqui em azul, dentro da apresentação do crime de roubo, tudo aquilo que o faz ser um crime hediondo. Além do roubo, inciso 3º, o que a gente tem? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima quando há ocorrência de lesão corporal ou de morte. E é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o crime do 158, parágrafo 3º, que eu coloquei logo em seguida aqui para a gente poder analisar com base na lei, no Código Penal, no artigo. Olha aqui mais uma alteração. Essa redação foi dada agora em decorrência da edição do pacote anticrime. A previsão era que a extorsão do 158 só seria crime hediondo quando houvesse o resultado morte. A alteração veio para dizer que se há lesão corporal ou morte, o crime de extorsão do 158 será considerado crime hediondo. Então, a alteração foi para incluir a qualificadora da lesão corporal, quando nós só tínhamos a qualificadora da morte. Vamos ao artigo. Artigo 158. O que é o crime de extorsão? O crime de extorsão é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Qual é a previsão aqui? É você usando de grave ameaça ou de violência, você obrigar alguém a dar alguma coisa a você, a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa. Imagine que você diz ao seu colega, em tempos de aulas presenciais, você diz ao seu colega: fulano, se você amanhã sentar aqui na frente, eu quero essa cadeira da frente. Se você amanhã sentar aqui na frente, eu vou quebrar você. Eu vou matar você. Eu vou bater em você. É direito dele sentar ali na frente, como é direito de qualquer aluno, desde que chegue cedo para pegar o lugar? É. Você está usando de grave ameaça para fazer com que aquela pessoa não exerça um direito que possui? Está. Então, eu teria aqui um crime de extorsão? Teria. Mas eu não posso caracterizar nesse meu exemplo, por quê? Porque o crime de extorsão pede uma vantagem econômica. Eu estou dizendo nesse meu exemplo, eu estou empregando uma grave ameaça para impor a alguém um não exercício de um direito que possui? Estou, mas ainda não posso caracterizar como crime de extorsão, porque no meu exemplo faltou uma vantagem indevida. Agora veja, você diz ao seu coleguinha: fulano, se amanhã você chegar nessa sala para assistir aula e não me pagar R$ 1.000, eu coloco você para fora da sala e ainda lhe dou uma surra. Agora eu já posso falar no crime de extorsão?
Houve uma grave ameaça? Houve. Houve o intuito de obter vantagem econômica? Houve. Em decorrência de quê? Em decorrência de uma obrigação àquela pessoa de não exercer um direito que lhe é garantido, de assistir aula, porque ela paga as mensalidades para estar em sala de aula, usufruindo dessa prestação de serviço. Então, nesse exemplo, eu teria um crime de extorsão? Teria. Teria sim. E o crime de extorsão é um crime hediondo? Não. Ele só vai se caracterizar como crime hediondo. Eita, danado, aumentei a janela aqui para valer. Ele só vai se caracterizar como crime hediondo quando houver uma das qualificadoras. Quais são essas qualificadoras trazidas agora pela alteração de 2019? Que o crime seja praticado com restrição de liberdade da vítima. Olha lá, que diz o inciso 3º. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, pela ocorrência de lesão corporal ou pela morte. São 3 hipóteses que vão qualificar a extorsão para fins de classificá-la como crime hediondo. E o legislador já fez a previsão de onde é que se encontram essas qualificadoras, dizendo que estão no parágrafo 3º. Portanto, de toda a previsão do 158, apenas o parágrafo 3º é suficiente para classificar o crime como crime hediondo. Quais são as hipóteses? 1. Se a extorsão é praticada mediante restrição da liberdade da vítima. Sabe o que a gente tem aqui? Aquele sequestro relâmpago. Você privar alguém da sua liberdade para fazer um saque num caixa eletrônico, para retirar dinheiro no caixa eletrônico, para fazer uma compra com o seu cartão, digitando a senha. Então, aquilo que a gente chama de sequestro relâmpago é o que a gente caracteriza aqui como extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. É crime hediondo? É. Desde que essa restrição seja condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Isso significa dizer que eu não vou restringir a liberdade da vítima para garantir a minha impunidade, para garantir a minha fuga. Essa restrição da liberdade precisa ser para que eu obtenha a vantagem devida. O caixa eletrônico só funciona com biometria, não adianta eu levar o cartão e a senha. Eu preciso levar a pessoa para que ela, então, coloque o seu dedo lá no leitor biométrico e eu consiga, então, obter a vantagem econômica que eu tenho, tá bom? Outra hipótese, se resulta lesão grave ou morte. Olha só, aqui, mais uma vez, o legislador estabeleceu a lesão grave, a gente sabe que isso é uma falha no Código Penal, e todas as vezes em que a gente encontra essa previsão da lesão grave, a gente também compreende, a gente também interpreta como lesão gravíssima. Então, se há lesão grave ou se há lesão gravíssima ou se há evento morte. Então, eu tenho 4 situações ao todo aqui que vão qualificar a extorsão e torná-la crime hediondo. Se há restrição da liberdade da vítima, e essa restrição é condição para a obtenção da vantagem, se da extorsão, já que ela usa violência ou grave ameaça, resulta lesão grave na vítima, resulta lesão gravíssima na vítima, ou se resulta a morte da vítima. Lembrando que aqui no resultado morte, o crime é um crime pré-doloso, porque se foi desejada a morte, o sujeito também vai responder pelo crime de homicídio, tá bom? Então, lesão corporal grave, previsão do parágrafo 1º do 129, naqueles 4 incisos. Lesão corporal gravíssima, 129, parágrafo 2º, em seus 5 incisos. Ou então, o resultado morte. Outra observação, a lesão ou a morte precisam ser em
precisam ser direcionadas à pessoa da vítima da extorsão. Não é que, em decorrência da extorsão, um terceiro teve uma lesão grave, um terceiro faleceu. Esse evento, lesão, ou esse evento, morte, precisam ser da vítima da extorsão, tá bom? Então, mais uma vez, em azulzinho, aquilo que torna o crime de extorsão um crime hediondo. E aí nosso quarto inciso, que na verdade corresponde ao quinto crime hediondo, que é a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Qual é a distinção aqui, gente? A mudança da vírgula para o conectivo e quer dizer que o 159 todinho, integralmente, é crime hediondo. Olha só, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Ou seja, o 159 caput, extorsão mediante sequestro simples, é crime hediondo. Os parágrafos 1º, 2º e 3º que o qualificam também são crimes hediondos. Diferente dos outros que a gente estudou até agora, o 159 integralmente é crime hediondo. Vamos ver o que diz a extorsão mediante sequestro. A extorsão a gente já aprendeu, né? É quando você pretende obter uma vantagem indevida em decorrência da prática de uma grave ameaça ou de uma violência contra a pessoa para fazer com que ela faça ou deixe de fazer algo que a lei não determina. Seria extorsão mediante sequestro. Eu continuo querendo obter essa vantagem indevida, só que essa vantagem indevida agora vai decorrer de um sequestro. O crime do 159 é o que a gente chama de crime complexo, porque ele compreende a reunião do crime do 158 com o crime do 148. Eu tenho o sequestro no 148 e tenho a extorsão no 158. Somando esses dois crimes, a gente tem o 159. Eu vou sequestrar, que é a ação do 148, para obter a vantagem indevida como condição ou pagamento do preço do resgate, que é mais ou menos o crime do 158. Então, se eu sequestro a minha vítima para pedir um resgate, visando obter essa vantagem econômica indevida, na forma simples, nada qualificou, nada tornou meu crime mais grave, o que é que eu tenho? Tenho um crime hediondo. E lembrem, o 159 é um crime formal. Portanto, o meu verbo, o meu núcleo, a minha conduta é sequestrar. Sequestrar com um fim, com a finalidade. O que é que eu pretendo? Obter essa vantagem. Mas eu não preciso obtê-la para a consumação do crime. Imagina que você sequestra alguém com essa intenção, mas a família não paga o resgate, ou então a polícia prende você e libera a vítima antes do pagamento do resgate. Eu vou dizer que não houve um crime consumado, que houve uma tentativa? Não, eu vou dizer que o crime está consumado, ainda que a vantagem não tenha sido obtida, porque ele é um crime formal e a obtenção da vantagem é mero exaurimento do crime. Sequestrei, pratiquei a conduta núcleo do tipo, o crime já está consumado. E na forma simples, já é crime hediondo. Quando mais vai ser crime hediondo? Quando ele estiver sob uma das qualificadoras dos parágrafos 1º a 3º. Primeiro, se o sequestro dura mais de 24 horas, ele é qualificado? É, e continua sendo hediondo, porque a forma simples já é crime hediondo. Essa qualificadora é uma qualificadora que quase sempre se aplica, porque raros são os crimes de extorsão mediante sequestro que
durem menos de 24 horas a privação da liberdade da vítima. Também vai ser qualificado se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Lembrando aqui de fazer a ressalva que o crime de bando ou quadrilha não existe mais com essa denominação, com essa classificação legal. O crime é o de associação criminosa, com previsão no artigo 288 do Código Penal. Então, se o sequestro dura mais de 24 horas, se a minha vítima é menor de 18 ou maior de 60, ou se os autores do crime de extorsão mediante sequestro estão em associação criminosa do 288, o meu crime é qualificado e a pena de 8 a 15 passa a ser de 2 a 20 anos. Também haverá qualificadora quando da extorsão mediante sequestro resultar lesão corporal de natureza grave, e aí leia-se gravíssima também, e no parágrafo 3º, quando resulta a morte. Com a mesma observação do 158. A lesão deve ser na vítima, a morte deve ser da vítima da extorsão mediante sequestro, da pessoa que foi sequestrada para fins de qualificar a extorsão, merecendo essa reprimenda mais exasperada. Mas, de qualquer sorte, eu estou apresentando a vocês as qualificadoras só para que vocês saibam quais são, mas o fato é que o 59 integralmente é crime hediondo. Portanto, eu apresentei aqui todo em azul, exceto a previsão das penas. Bom? Aí a gente tem aqui a próxima previsão, já não é mais entre os crimes patrimoniais, agora a gente tem a previsão caracterizando o crime hediondo, o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. Olha o que é que o legislador colocou também. Estupro, e colocou artigo 213, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Ou seja, o estupro por inteiro, integralmente, é crime hediondo, assim como a extorsão mediante sequestro o foi. E o que é o crime de estupro? O crime de estupro é o verbo, o núcleo do tipo, a conduta é constranger. Mas constranger quem, para quê, como? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a previsão de que o verbo vai ser constranger e eu vou constranger a minha vítima mediante violência ou grave ameaça a quê? Houve uma reforma, eu não estou lembrando quando foi essa reforma, e fez a junção dos artigos 213 e dos artigos 213 e 215 do Código Penal, porque nós não tínhamos, na edição inicial do Código Penal, a possibilidade dessa prática de ato libidinoso. Quando o crime foi estabelecido, ele só falava em conjunção carnal. Inicialmente, a gente tinha só a conjunção carnal. E aí, depois, e em função de só haver a previsão até a parte de conjunção carnal, isso impedia que homens fossem vítimas de estupro. Essa alteração que eu estou falando para vocês aconteceu em 2009. Então, o crime de estupro era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal significa relação entre homem e mulher. Órgão sexual feminino e órgão sexual masculino, tá? Isso é o que significa conjunção carnal.
Então, se um homem constrangia uma mulher a praticar a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, havia estupro. Mas, se um homem fosse a vítima desse constrangimento, um homem constrangesse a outrem, mediante violência ou grave ameaça, a praticar sexo, a gente não poderia caracterizar essa conduta como um crime de estupro, por quê? Porque a conjunção carnal para efeitos penais pede essa relação entre homem e mulher. E se o homem fosse a vítima do estupro, o que acontecia? Aí a gente tinha a caracterização do artigo 214, que falava sobre atentado violento ao pudor e cuja pena era bem mais inferior. Então, em 2009, o que aconteceu? Fizeram a junção do 213 com o 214, acrescendo ao 213 essa prática de ato libidinoso. Que outro ato libidinoso? E aqui eu já poderia ter, então, o homem, a partir daí, como vítima de estupro. Conjunção carnal, enquanto relação entre homem e mulher, e geralmente a mulher é a vítima do estupro sob a conjunção carnal, porque é muito difícil, e não sei nem se é possível, que uma mulher obrigue um homem a manter com ela essa conjunção carnal. Então, sob o aspecto da conjunção carnal, a mulher geralmente é a vítima. Agora, quando o homem é a vítima de um sexo não desejado, aí a gente o incluiria, desde que a mulher não seja a usufruidora dessa relação, aí a gente teria, então, a classificação do homem dentro do que a gente chama de outro ato libidinoso. Então, tanto homens quanto mulheres hoje podem ser vítimas do estupro. Só queria fazer essa observação para vocês dessa reunião dos dois artigos 213 e 214 em 2009. Então, esse é o crime de estupro e a sua forma simples já é considerada como crime hediondo na intenção do legislador de proteger a dignidade sexual das pessoas. O parágrafo 1º traz uma qualificadora dizendo que, se da conduta resulta lesão grave, 129, parágrafo 1º, e aí leia-se também gravíssima, 129, parágrafo 2º, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Olha só, aqui a observação é relativa à idade da vítima ou então à ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima. Veja, em relação à lesão grave ou gravíssima, a gente não tem maiores discussões, porque a gente já vem falando bastante sobre isso no decorrer do estudo da Lei de Crimes Hediondos. Mas onde é que vai ficar a nossa observação aqui? Se a vítima é menor de 18 e maior de 14. Então, o estupro do 213, ele pode ser, e a regra é que ele seja contra maior de 18 anos. Mas ele também pode acontecer na forma do 213 contra menor de 18? Pode, desde que a minha vítima seja maior de 14 anos. Porque se ela é menor de 14 anos, eu não tenho mais o estupro do 213, eu tenho o estupro de vulnerável do 217A. Então, aqui, se a vítima é maior de 14 e menor de 18, ainda é crime de estupro, só que o crime de estupro qualificado. Se a minha vítima é menor de 14 anos, eu já não tenho estupro, o que eu tenho é o estupro de vulnerável do 217A. Também vai qualificar o estupro o resultado morte. Lembrando mais uma vez, a lesão corporal grave ou gravíssima precisa ser na vítima do estupro, a morte precisa ser da vítima do estupro. Então, assim como o 159, o 213 integralmente é crime hediondo. Tá bom? Adiante.
também é crime hediondo na forma tentada ou na forma consumada, o que a gente acabou de chamar de estupro de vulnerável. Então, todo o crime que imponha esse constrangimento a uma violência sexual na forma apresentada no 213, caracterizando o estupro, quando a minha vítima é maior de 14 anos, ou então quando a minha vítima é menor de 14 anos, eu tenho o estupro de vulnerável do 217A. E aqui, mais uma vez, toda a expressão do 217A na forma simples do caput ou nas formas qualificadas dos parágrafos 1º, 3º e 4º, eu tenho hipóteses de crime considerado hediondo, crimes considerados hediondos. Vamos ao que diz a lei. Artigo 217-A. Olha qual é o crime. Ter conjunção carnal, ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Que primeira distinção a gente faz aqui? Olha como 213 expressa. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, à conjunção ou ao ato libidinoso. Olha o 217. Ter conjunção ou praticar ato libidinoso. O legislador não pediu a ocorrência de violência ou de grave ameaça aqui. E por que ele não fez esse pedido de violência ou de grave ameaça aqui? Porque, na verdade, a violência do 217-A, ela é presumida. Se o sujeito pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, ainda que o menor tenha consentido, haverá estupro. Por quê? Porque o menor de 14 anos, ele não pode consentir com o ato sexual. Ele é um sujeito incapaz de manifestar o seu consentimento e, portanto, mesmo que ele tenha consentido com o ato, a violência será presumida. Por isso que o 217-A não fala em constranger, não fala em violência, não fala em grave ameaça. Tudo isso é presumido, é o que a gente chama de violência presumida. Então, por isso que o 217 só fala da prática do ato sexual, independente de qualquer outra exigência. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15. Olha a pena do crime de estupro, de 6 a 10 anos. Se a vítima é maior de 18. Se a vítima é menor de 14, 8. Maior de 14, menor de 18, 8 a 12. Se a vítima é menor de 14, 8 a 15 anos. Então, para o sexo não consentido, para maior de 18, tem o estupro. Para o sexo não consentido, quando a vítima tem entre 14 e 18, o estupro qualificado. E para o sexo consentido ou não, com menor de 14, eu tenho a incidência do artigo 217-A. Mas só o menor de 14 pode ser vítima do estupro de vulnerável? Não. Aí a gente tem a incidência do parágrafo 1º, que diz que há a aplicação da mesma pena quando eu pratico os atos descritos no caput contra alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Eu tenho aqui aquilo que a gente chama de pessoas incapazes. A pessoa é deficiente mental, ela é incapaz de manifestar o seu consentimento para o sexo. Haverá o 217-A? Depende. Se essa incapacidade de manifestar o consentimento para a prática do sexo ela é absoluta,
A pessoa sofre de uma deficiência ou de uma deformidade mental que retira dela completamente essa capacidade de manifestar o seu consentimento, eu tenho sim o 217. Mas isso não é uma regra absoluta. Isso não quer dizer que pessoas deficientes mentais não possam exercer a sua sexualidade. Elas podem, desde que elas possuam capacidade de manifestar o seu consentimento. E a segunda hipótese, quando a vítima do ato sexual, ela não tem capacidade de oferecer resistência. Por exemplo, uma mulher maior de 18 anos, completamente capaz, absolutamente capaz, que foi embriagada, que foi drogada contra a sua vontade. Então, apesar da minha vítima aqui ser maior de 18, ser absolutamente capaz, naquele momento ela estava em uma situação na qual ela não poderia oferecer resistência e, portanto, ela deixa de ser vítima do 213 para ser vítima do 217A, porque naquelas condições ela não poderia resistir ao ato. Também vai qualificar o estupro de vulnerável, o parágrafo 3º, que fala de lesão quando sobrevém lesão grave, aí leia-se mais uma vez gravíssima, ou quando sobrevém o resultado morte. Lembrando que a lesão deve ser na vítima do estupro e que a morte deve ser da vítima do estupro. E lembrando que essa morte precisa ser culposa. Houve aí um préter-dolo. Se pretendia o estupro, era o dolo do agente, mas por culpa ocorreu a morte da vítima. Até porque se a morte foi desejada em algum momento, o sujeito vai responder pelo crime de homicídio também, e não pelo crime, e não só pelo crime de estupro de vulnerável, tá bom? Deixei também aí em azul todas as hipóteses que tornam o crime de estupro de vulnerável um crime hediondo, sabendo que ele integralmente é crime hediondo. O que mais a gente tem? Agora a gente tem epidemia com resultado morte. Deixa eu só acessar a lei aqui rapidinho. Epidemia com resultado morte. Falsificação, corrupção, favorecimento da prostituição e furto. Vamos fazer o seguinte, a gente já está trabalhando aqui os crimes hediondos na parte de crimes sexuais. Vamos dar uma puladinha aqui na epidemia e na falsificação e vamos para o inciso 8º, que vai seguir o mesmo raciocínio de crimes sexuais para continuar, para a gente finalizar essa videoaula. Não sei quanto tempo absolutamente ainda temos, mas vamos lá. Falamos do 213 estupro, falamos do 217 estupro de vulnerável, e agora a gente tem outro crime sexual, que é o crime do 218B, chamado de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. Aqui eu já não tenho mais o agente praticando o sexo com o vulnerável. Aqui o que eu tenho é o agente explorando sexualmente esse vulnerável. Vamos ao artigo? Lembrando que, olha aqui, ele integralmente é crime hediondo. 218b caput, parágrafos 1º e 2º. Deixa eu tirar aqui a tela. Vamos lá. O que é o crime do 218b? Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que abandone. Olha a quantidade de verbos que eu tenho aqui. Submeter é eu impor, é eu colocar essa criança, esse adolescente, esse vulnerável para ser explorado sexualmente. Induzir é eu convencer
dizer àquela pessoa, àquela criança, adolescente ou vulnerável, que aquela vida vai ser mais proveitosa para ela, ela vai ter o rendimento que ela não tem, ela vai ter uma condição de vida que ela não tem, geralmente direcionada a meninas e a meninos de classe baixa, que vivem à margem da miserabilidade, e eu então vou convencer essa criança, esse adolescente ou esse vulnerável de que aquela vida vai ser uma vida muito mais proveitosa financeiramente para ela. Ou então atrair as crianças, adolescentes à prostituição sob falsas promessas. Ou então, já aqui no finalzinho, ó, ou eu trago para a prostituição, submetendo, induzindo ou atraindo, ou então ela já estando nessa vida de exploração sexual, o que é que eu faço? Facilito o exercício, impeço que ela largue essa vida ou dificulto o abandono da vida. Como é que eu impeço da vida sexual, gente, de exploração sexual? Impedindo como? Aqueles cafetões que cobram pela alimentação, pela moradia, pelas roupas, fazem com que essas meninas e esses meninos contraiam dívidas tão grandes que se tornem impossíveis de serem pagas e por isso ficam naquela condição de escravidão sexual. Ou por outro meio, você dificulte que essa criança, adolescente ou vulnerável abandone essa vida de exploração sexual. Então, eu tenho aqui 6 verbos. E diferente do estupro, que divide entre maiores de 14 anos, estupro do 203, e menores de 14 anos, estupro do 217A, aqui o 218 se aplica indistintamente a todos os menores de 18 anos. Então, é menor de 18, está sendo explorado sexualmente em um desses 6 verbos, eu tenho a aplicação do 218B. Só a questão etária? Não, também a questão da deficiência ou enfermidade mental que retire deles o necessário discernimento para a prática do ato, tá? Então, só a forma simples já é crime hediondo, prevendo pena de 4 a 10 anos. Aí eu tenho também uma causa de aumento de pena, parágrafo 1º, que diz que se esse crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa associada à pena privativa de liberdade. E vem o parágrafo 2º para trazer as hipóteses qualificadoras do 218, dizendo que incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita nesse artigo. Olha só o que esse parágrafo quer dizer, gente. O 218b, no seu caput, está falando de quem explora sexualmente a criança. A figura, por exemplo, do cafetão, que coloca a criança, o adolescente ou vulnerável para ser explorado sexualmente e daquela atividade obter uma vantagem. Aqui no inciso 1º do parágrafo 2º, eu não tenho quem explora, eu tenho quem usufrui do serviço sexual, aquele que paga para praticar atos sexuais com pessoas na condição do caput do 218. Então, se o cafetão explora aquela adolescente sexualmente, colocando-a para trabalhar, e obtendo com o trabalho dela renda, e vem alguém que paga essa adolescente para com ela manter relações sexuais, esse que paga para se relacionar sexualmente vai responder pelas mesmas penas daquele que submete a adolescente à exploração sexual, tá? Cuidado com esse parágrafo 1º. Quem usa do serviço também responde como quem explora o serviço. E também vai se submeter à mesma pena do 218b
o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas previstas no caput desse artigo. Ou seja, se você explora, reclusão de 4 a 10 anos. Se você não explora, mas usufrui do serviço pagando para ter relação sexual com as pessoas do caput do 218B, você responde também por reclusão de 4 a 10 anos. Se você não explora, se você não usa o serviço e não paga por ele, mas você é o proprietário, o gerente ou o responsável pelo ambiente onde se verifiquem essas práticas, por exemplo, um hotel, um motel, uma pousada, uma hospedaria, ou seja lá que tipo de estabelecimento for. Se você é responsável por esse estabelecimento e, obviamente, tem ciência de que aquilo está acontecendo ali, você também vai responder pelo mesmo crime do 218, tá? Para o inciso 2º do parágrafo 2º, é importante dizer que é preciso que esse proprietário, gerente ou responsável saiba que aquilo está acontecendo. Se ele não sabe, obviamente que ele não vai poder responder pelo crime do 218B. Então, essas são as formas que tornam o 18B um crime hediondo. E fazendo só uma observação que não vai ter relevância para o crime hediondo, lá no parágrafo 3º, dizendo que, além da pena privativa de liberdade e eventualmente da pena de multa, há uma pena complementar, que a gente chama de efeito condenatório, efeito obrigatório da condenação, que é a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento. Então, se o sujeito, o proprietário, gerente ou responsável pelo estabelecimento onde uma criança, um adolescente ou um vulnerável está sendo sexualmente explorado, e ele tem ciência disso, além dele responder pela pena de reclusão de 4 a 10 anos, ele também vai perder a licença de funcionamento do estabelecimento dele. Tá bom, gente? Não acabamos ainda. Tem bastante hipóteses de crimes considerados hediondos. A gente vai voltar, a gente deu um pulinho para frente, mas a gente vai voltar já no próximo vídeo, para isso também não ficar muito extenso, para o crime de epidemia, para o crime de falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos, e vai trabalhar também o inciso 9º, que fala sobre o furto qualificado, que foi incluído agora na reforma de 2019, nós não tínhamos essa previsão, tá bom? Ela foi incluída agora. Então, a gente termina o rol do caput do parágrafo 1º e vai passar para as hipóteses do parágrafo 1º, não, do artigo 1º, e vai passar para as hipóteses do parágrafo único. Então, a gente ainda tem mais 3, 4, 5, 6, 7 crimes para estudar. A gente vai deixar para fazer isso no próximo vídeo, para isso não ficar muito extenso, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.